Exemplos. Vamos lá então, vamos trabalhar com alguns exemplos. Primeiro, determine o domínio e as leis das funções f mais g e g sobre f, onde f e g são dados. Então vamos lá. Vamos entender então. Então eu preciso calcular o domínio dessas funções de f mais g e do quociente, onde f e g são dados. Tá? Então quem é o domínio da minha função f mais g? O domínio da f mais g ela é a intersecção do domínio da f com o domínio da g. Quem é o domínio da f? A f é a função identidade, f de x igual a x. Então, ela não tem problema, eu posso colocar x qualquer valor que vai estar fazendo sentido, não tem problema. Então, o domínio da f é todos reais. E o domínio da g? A g é um x² menos 1. Tem algum número que eu não posso elevar ao quadrado? Não. Então, qualquer número eu posso elevar ao quadrado, posso subtrair 1. Então, tudo bem. Então, o domínio da g também é todo mundo. Certo? Então, se eu faço a intersecção do conjunto dos números reais com os números reais, isso me dá o conjunto dos números reais. Ok? E o domínio do quociente? O domínio do quociente, né, de g sobre f, é quem? É a intersecção, né, o domínio da f, lembra? O domínio da f, intersecção com o domínio da g, e eu tiro os pontos que estão no domínio da g que zeram a g. Certo? Muito bem. Bom, deixa eu apagar aqui esse de baixo aqui, o item B, depois a gente retoma aqui. Então vamos lá. Bom, então o domínio da f interseccionado com o domínio da g a gente já fez antes, que é o conjunto dos números reais. Agora, quem são os pontos que zeram a g? Bom, são os pontos x que estão no domínio da g, né, que estão, ou seja, o domínio da g é r, tal que x² menos 1 é igual a zero. Quando x² menos 1 é igual a zero? Então x² menos 1 é zero, c somente c, passo 1 do outro lado, x² igual a 1. Né? Tira a raiz dos dois lados, então vai ficar a raiz quadrada de x² igual a 1. A raiz de 1. Não é? Então o quadrado cancela com a raiz, mas sai o módulo. Então módulo de x igual a raiz de 1, que é 1. Módulo é mais ou menos, não é? Então x é mais ou menos 1. Então por isso que quando eu tenho uma equação desse tipo, então o x, quando é x² igual a alguma coisa, então quando você tira o quadrado fica x igual a mais ou menos raiz do que está do outro lado. O mais ou menos vem exatamente por causa do módulo. Tá? Então x é mais ou menos 1. Então isso aqui é o conjunto, é R menos 1 e 1. Então é todo número real, exceto menos 1 e 1, que são dois elementos que vão zerar a g. Ah, opa, peraí. Olha só, é a intersecção dos dois, mas é da g sobre a f. Quem está embaixo é a f. Então, se a g estivesse embaixo, seria desse jeito. Mas é a f que está embaixo, tá? Então vamos corrigir aqui, ó. Mas já serviu como exemplo aqui para a gente ver se fosse f sobre g, como que a gente agiria, tá? Então vamos apagar aqui. Então, todo mundo que está no domínio da f, né? Porque é g sobre f. Se fosse f sobre g, se fosse a g que estivesse embaixo, a gente analisaria desse jeito. Mas como é a f que está embaixo, então a gente tem que excluir os pontos que anulam a f, não a g. Tá? A intersecção da f com a g é o conjunto dos números reais. E a f, quem que é a f? Então x pertencente a r, tal que o x é zero, né? Porque a f de x é x. Então eu só estou tirando o zero. Então isso é o domínio, é r menos o zero. Ok? Muito bem. E a expressão, né? Quem é f mais g? Né? F mais g de x. F mais g de x, eu vou somar as funções. Então eu vou pegar f e vou somar com a g, que é x² menos 1. Então isso aqui eu vou obter x² mais x
menos 1. Então essa aqui é a função dada pela soma dos dois. E o quociente, né? G sobre f de x. Isso é a g de x sobre f de x, por definição, né? A g quem que é? X² menos 1. A f é x. Bom, aqui eu posso até reescrever, né? X² sobre x menos 1 sobre x. Então aqui eu divido, né? Então vai ficar x menos 1 sobre x. Tá? Então essa aqui é a expressão, né? X menos 1 sobre x. Beleza? Muito bem. Então essas daqui que são as leis dessas duas funções. Muito bem. Próximo, item B. Então eu vou apagar aqui para fazer o item B. Tá? No item B, então, a gente tem outras duas funções. Vamos ver quem são essas duas funções. No item B, temos f de x igual a 1 e g de x igual a raiz de x menos 1. Muito bem. Então, primeiro os domínios, né? Vamos lá. O domínio da minha função f, né, mais g, soma dos dois, é o domínio da f interseccionado com o domínio da g. Quem é o domínio da f? A f, olha só, ela é uma função constante, ela pega qualquer x e leva no 1. Então eu posso pegar qualquer x e vou levar no 1. Então não tem restrição nenhuma, é todo mundo. Então todo mundo é levado no 1. Então é f. Intersecção com o domínio da g. O domínio da g, quais são os x que eu posso pôr aqui? São os x de tal forma que o x menos 1 tem que ser positivo. O único problema da g é que eu tenho uma raiz. Então o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então o x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Passando o menos 1 para lá, vai ficar x maior ou igual a 1. Tá? Ou seja, então ele vai ser o intervalo que começa no 1 e vai até mais infinito. Inclui o 1 porque pode ser igual. Tá? E quando eu faço então essa interseção, isso vai ser 1 mais infinito. Né? Por quê? Porque aqui o R é todo mundo. Né? Quando eu pego quem é que está em todo mundo e está aqui ao mesmo tempo. Então tem que estar aqui. Okay? Muito bem. O que mais? O domínio do quociente. Né? O domínio do quociente de G sobre F, ele é quem? Ele é a intersecção, né? Essa intersecção, domínio da G com o domínio da F, menos o conjunto dos x que estão no domínio da F, né? Porque a F que está aqui embaixo, f de x igual a zero. Né? Só que a f de x é igual a 1. Então não existe nenhum x onde a f vai dar zero. Como não existe nenhum x onde a f dá zero, então essa parte aqui é vazia. Então isso vai ser apenas esse intervalo aqui. Então 1 até mais infinito. Então não precisa tirar ninguém, porque a f não vai zerar. Agora a expressão f mais g de x, eu vou pegar e vou somar. Então isso aqui é a f, que é 1, a f é 1, mais a g, que é raiz de x menos 1. Pronto, só isso. E o quociente g sobre f, quando eu aplico em x, isso é g de x sobre f de x. A g de x é raiz de x menos 1. E a f é 1. Então isso é simplesmente a x menos 1. Raiz de x menos 1. Ok? Então essas que são as expressões das nossas funções. Da função soma e da função quociente dessas duas funções f e g. Agora vamos apagar para fazer o item C. No item C, então temos outra função f e outra função g. No item C, pede então a função f é a função identidade, novamente, e a função g é a função 1 sobre raiz de x. Ok? Muito bem. Bom,
Agora, primeiro, eu tenho que achar o domínio da minha função soma, né? Então, o domínio da soma é a interseção, né? Intersecção dos domínios. O domínio da f, a f é a identidade, então é todo f. E o domínio da g? Bom, agora o domínio da g a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque na g a gente tem, além de uma raiz, a gente tem um quociente, tá? Então, no quociente eu tenho que o cara de baixo não pode ser zero, né? E na raiz, o cara que está dentro tem que ser maior ou igual a zero. Então, ó, o x, por estar dentro da raiz, tem que ser maior ou igual a zero. Só que a raiz de x, por estar embaixo, ela tem que ser diferente de zero. Quando que a raiz de x é zero? Quando o x for zero. Então, ou seja, eu tenho que tirar essa condição de igual, certo? Então, a minha exigência, né, que eu vou colocar aqui, é que o x seja estritamente maior do que zero. Então, vai ser um intervalo aberto no zero e vai até mais infinito, né? E quando a gente faz a intersecção, né, da reta toda com esse intervalo, o que vai estar destacado nos dois é este intervalo. Okay? Porque esse intervalo está inteiramente contido aqui, então ele vai aparecer aqui e vai aparecer aqui. Ok? Então é assim que a gente analisa. Depois, o domínio do quociente, né, de g sobre f. Ele é o domínio da f interseccionado com o domínio da g, que a gente já calculou, menos o conjunto dos pontos que estão no domínio da f, tal que a f se anula. Bom, a intersecção a gente já sabe que é o intervalo de 0 até mais infinito. E essa parte, né, a f é a função identidade, então f de x é x. Então eu vou estar tirando aqui o x igual a zero. Então x que está em R, tal que o x é igual a zero. Então eu vou tirar o zero, mas o zero não está aqui. Então como o zero não está aqui, ele já sai. Então é simplesmente esse intervalo, porque nesse intervalo não tem zero. Então eu estou tirando o zero de um lugar que não tem ele, então não precisa tirar. Não precisa tirar ninguém, porque o zero já está fora. Tá? Então aqui o domínio dessa minha função é o intervalo aberto 0 mais infinito. As leis, né? F mais G, como que é a expressão de F mais G? Eu vou somar F mais G de x, eu vou pegar a F, que é x, e vou somar a G, que é 1 sobre raiz de x. Pronto. E a expressão do quociente, né? G sobre F, quando eu avalio em x, o que eu obtenho aqui é G de x sobre F de x. A G de x é 1 sobre raiz de x. A F é x. Então aqui eu tenho divisão de fração. Tem uma fração e outra fração aqui. Todo número tem o 1 dividindo embaixo dele, né? Então preserva essa e multiplica pelo inverso dessa. Então vai ficar 1 sobre raiz de x vezes 1 sobre x. Então isso aqui vai ficar 1 sobre x raiz de x. Tá? Então essa aqui é a função quociente. Ok? Então essa aqui é a ideia desse primeiro exemplo. Tá? Então fazendo essa ideia de como calcular o domínio dessas funções, né, e como calcular a lei delas. Agora vamos para o exemplo 2, que diz o seguinte: determine o maior conjunto tal que a imagem da função f esteja contida no domínio da g e construa a composta. Né? Então vamos lá. Então eu tenho que observar, né, deixa eu apagar aqui que a gente já faz os esqueminhas para a gente entender o que tem que ser feito. Então eu tenho aqui o domínio da f, né? O domínio da g, né? Na verdade aqui são cópias, né? Cópias de R, aqui eu tenho R e aqui eu tenho R. Tá? Aqui eu tenho a minha função f, né? Não em todo o espaço, mas no domínio da g. E aqui eu vou ter a função g. E aí eu quero fazer a composta, né? G bola f. Ok?
Então vamos lá, eu quero que a imagem da f esteja contida no domínio da g. Quem é o domínio da g? Olha só, nesse primeiro exemplo, a gente tem a função g é um polinômio de grau 1 e a função f também é um polinômio de grau 1. Como são polinômios, o domínio deles é todo mundo. A gente viu, o domínio de uma função polinomial é toda reta, né? Então, todos são retas, certo? E como é de grau 1, a imagem da f, ela sempre vai estar contida no domínio da g, porque o domínio da g é todo mundo. Então, a imagem da f sempre vai estar nesse todo mundo, tá? Então, o domínio da g é igual a R, logo, a imagem da f está inteiramente contida em R, que é o domínio da g. Então, não vai ter nenhum tipo de problema aqui, né? Eu não preciso restringir a minha função f para que caia dentro do domínio da g. Aqui não vai ter nenhum problema. Muito bem, e qual que é a composta, né? Então, qual é a expressão g bola f de x? É g de f de x. Então, primeiro eu aplico o g, depois eu aplico... Primeiro eu aplico a f, depois eu aplico a g. O que a f faz? A f pega o x e leva no x mais 2. E o que a g faz? A g pega o que está aqui dentro e leva em 3 vezes o que está aqui dentro mais 1. Então ela vai pegar tudo isso aqui, vai levar em 3 vezes tudo isso aí, mais 1. Certo? É isso que ela faz. Então agora eu posso aplicar a distributiva aqui. Então fica 3x mais 3 vezes 2, 6, mais 6 mais 1. Ou seja, ela é 3x mais 7. Então essa que é a expressão da composta, né? Então a composição dessas duas é 3x mais 7. Muito bem. Segundo caso. Vamos ver o que acontece nesse segundo caso. Nesse segundo caso aqui, então, quem é o domínio da g? O domínio da g aqui, eu tenho uma fração. Então, sempre que eu penso em domínio, eu tenho que pensar qual que é o problema da minha função. Então, o domínio dela é x mais 1 sobre x menos 1. Qual é o problema dela? Porque eu tenho um quociente. Se eu tenho um quociente, o problema está em o de baixo ser zero. Então, o de baixo não pode ser zero. Quando que o de baixo zero aqui? Quando o x for 1, porque 1 menos 1 é 0. Então, quem é o domínio da g? O domínio da g é todo mundo menos o 1. Certo? Então, eu tenho que tirar o 1. Então, qual é o conjunto agora? O que eu tenho que fazer com o domínio da f para que eu tire os pontos que vão ser levados no 1? Né? É isso que eu tenho. Eu não preciso me preocupar com o domínio da g. Né? Domínio da f, tá? Não precisa se preocupar. Por quê? Porque aqui o que a gente quer saber é só que é o conjunto que vai permitir que a imagem da f esteja dentro do domínio da g, tá? Então a imagem da f, o que ela vai fazer? Ó, é x sobre x mais 1. Quais são os possíveis valores, né? Será que esse elemento, quais são os x que vão ser levados no 1? Porque eu tenho que tirar esse x. Porque se a f pega um certo elemento x e leva ele no 1, o que a g faz? A g não está definida no 1. Então eu não sei o que a g faz, então eu não posso aplicar a composta. Porque eu teria que saber o que a g, para onde a g leva o 1. Mas a g não mexe com o 1. Então a g está proibida de mexer com o 1. Então, ou seja, eu não posso permitir, eu tenho que tirar os pontos que a f leva no 1. Então, quais são os pontos que a f leva no 1? Então, a pergunta é exatamente essa, né? A f é x sobre x mais 1, né? Essa é a f de x. Quando que isso é 1? Né? Eu quero resolver. Então, passa esse aqui multiplicando, você vai ficar com x igual a x mais 1. Né? Passa, aí se eu subtrair, olha só, eu quero saber quais são os x que satisfaz isso, né? Então eu passei multiplicando, beleza? Agora eu passo subtraindo o x para o lado de cá. X menos x? 0. Então esse x vai cancelar e eu vou ficar com 0 igual a 1. Bom, mas o que quer dizer isso? O 0 é igual a 1? Não. Se o 0 não é igual a 1, significa que esse carinha aqui, ó,
essa expressão x sobre x mais 1 nunca é 1. Então, se essa expressão nunca é 1, o 1 não é atingido na imagem da f, certo? E se o 1 não é atingido na imagem da f, a gente não precisa se preocupar. Note que x sobre x mais 1 é diferente de 1 para todo x no domínio da f, né? Lembrando que o domínio da f só tira o menos 1, né? Porque menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, o domínio da f é todo mundo menos o menos 1, tá? Então, aqui, ó, note que isso aqui nunca vai acontecer. Ou seja, o domínio a imagem da minha f, ela sempre vai estar contida em R menos o 1, que é o domínio da g. Então não tem nenhum problema, né? Então a imagem da f vai estar contida no domínio da g. E qual que vai ser a expressão então de g bola f num ponto x? Vai ser g de f de x. Então o que a f faz? A f leva o x no x sobre... Então eu vou pegar, primeiro aplicar a f, então vai chegar em x sobre x mais 1. Isso. E o que a g faz? A g pega o que está aqui dentro, soma 1 e divide pelo que está aqui dentro menos 1. Então vai ficar x sobre x mais 1, que é o que está aqui dentro. Eu vou somar 1. E aqui embaixo eu vou pegar x sobre x mais 1. Deixa eu apagar aqui o terceiro item aqui para poder fazer certinho. Então aqui vai ficar x sobre x mais 1 menos 1. Né? É isso que a g faz. Ela pega o que está aqui dentro, soma 1 e divide pelo que está aqui dentro, menos 1. Então é só repetir. Aqui mais 1 e aqui menos 1. Bom, agora como que eu posso melhorar essa expressão aqui? Ó? Bom, para dividir todo mundo aqui no numerador por x mais 1, eu tenho que escrever o 1 como x mais 1 sobre x mais 1. Certo? Então em cima vai ficar x mais 1 sobre x mais 1. E no segundo, para escrever como x mais 1 embaixo, eu tenho que ir em cima e embaixo, né? Então vai ficar x menos x mais 1 sobre x mais 1. Beleza? Agora eu posso dividir, olha só, então eu tenho divisão de fração, não é? Como eu tenho divisão de fração, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então aqui embaixo vai ficar, eu já posso juntar, né? X mais x dá 2x mais 1. Embaixo ficou x mais 1 vezes essa de baixo invertida, né? X mais 1 na parte de cima. E olha só, aqui fica x menos 1. X menos x dá 0, então vai ficar menos 1 embaixo. Certo? Menos 1 embaixo. Então olha só, eu estou dividindo por x mais 1 e estou multiplicando por x mais 1. Então esse vai cancelar com esse. Então a gente vai ficar aí, estou dividindo por menos 1, então eu vou trocar o sinal aqui só. Então menos 2x menos 1. Certo? Então esse é o valor da minha função. Então olha só, eu tenho f e g, duas que são quocientes, são funções quocientes. E aqui, a hora que eu faço a composta, eu obtenho uma função polinomial. Olha só que surpreendente, né? Então essa que é a nossa função composta. Ok? E o item 3, né? O item 3, como que vai funcionar? Vamos fazer ele aqui? Vamos fazer ele aqui para ter mais espaço. A gente já entendeu essa ideia, né? De aplicar a função uma após a outra. Tá? Então, o terceiro item. Quem são as funções que eu vou considerar no terceiro item? No terceiro item, a gente está considerando as funções g de x igual a 2 sobre x mais 2. E a função f de x como sendo x mais 3. Tá? Então vamos lá, como que eu posso fazer? Então, primeiro a gente precisa encontrar o domínio da g. O domínio da g, pessoal, ela é uma função racional também, né? Qual é o problema dela? O problema, como ela é uma função racional, é zerar o denominador.
Quando que o denominador zera? Então, quando x mais 2 é igual a zero. Quando que x mais 2 é igual a zero? O 2 está aqui, passa para o outro lado, x igual a menos 2. Então, quando x igual a menos 2, vai zerar o denominador. Então, ou seja, o domínio da minha função é todo mundo menos onde ela tem problema, que é no menos 2. Tá? E agora, o que vai acontecer com a f? Olha só, a f é x mais 3. Eu preciso encontrar, então, quais são os pontos x que são levados no menos 2, para a gente tirar eles. Né? Então, como que eu faço isso? Então, vamos lá. Então, a função f, ela é x mais 3. Quando que x mais 3 é igual a menos 2? Então, olha lá, vamos passar isolar o x, né? Passar o 3 para o lado de lá. Vai ficar menos 2 menos 3. Então, x igual a menos 5. Então, quando o x é igual a menos 5, então a função atinge o menos 2. Então, eu tenho que tirar, né? Então, logo, devemos considerar o domínio da f como sendo o conjunto dos números reais menos esses menos 5, né? Para que a imagem, né, da minha função f esteja contida no domínio da g. Ok? Então, para satisfazer isso, eu preciso tirar o menos 5. Senão, esse menos 5 vai ser levado no menos 2 e aí a g não pode ser aplicada no menos 2. Ok, pessoal? Então, esses dois casos aqui não precisa tirar ninguém, porque a imagem não atingiu o problema da g. E aqui já a imagem atinge o problema da g exatamente nesse ponto. O menos 5 ele é levado no menos 2. Então, se eu tirar o menos 5, ninguém vai ser levado no menos 2 e aí não vai ter problema de aplicar g depois. Muito bem, e como é a expressão? Né? G bola f de x é g de f de x. Então, o que a f faz? Ela leva o x no x mais 3. Então, isso fica g de x mais 3. E a g, o que a g faz? Ela pega o que está aqui dentro, faz 2 dividido por o que está aqui dentro mais 2. Então, isso vai ficar 2 sobre o que está aqui dentro, que é x mais 3, mais 2. Okay? Então, eu coloquei no lugar de x, eu coloquei x mais 3. Então, isso dá quanto? Isso dá 2 sobre x mais 3 mais 2, x mais 5. Então, olha só, por que faz sentido tirar o 5? Se eu coloco o menos 5, a hora que eu faço aqui vai dar 0. Né? Então, faz sentido que eu tire, por isso que foi tirado o 5. Porque ele já ia dar problema na expressão da minha função composta.